Olá, estamos iniciando mais um Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE, um espaço totalmente dedicado para você, telespectador e telespectadora, esclarecer suas dúvidas e questionamentos sobre as mais diversas áreas do direito. No programa de hoje estaremos tratando do direito previdenciário com o Dr. Tiago Kidrick e foram questões enviadas para o nosso WhatsApp 51985946773 e também por o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Seja bem-vindo, Dr. Tiago. Obrigado, sempre um prazer. Nossa primeira questão, o telespectador optou por não se identificar e pergunta: trabalho há 38 anos de carteira assinada e tenho 53 anos de idade. O que falta para me aposentar? Bom, é uma pergunta que parece ter um diagnóstico simples, uma resposta simples, mas não. Atualmente são 102 pontos, se ele quis mencionar a transição da regra de pontos, então ele não chega a isso. Mas é importante saber o tempo que a pessoa tinha no momento da reforma da Previdência para se calcular todas as regras de transição e aí ver qual momento, qual ela vai chegar antes. Além disso, tem que ver se ele teve nesses 38 anos contato com agente insalubre ou não, perigoso ou não. Então, para fazer esse mapeamento, precisa de mais informações, precisa saber a data o quanto ele tinha de tempo na reforma da Previdência, e aí, com esse diagnóstico mais completo, ver qual caminho seria mais curto para ele chegar à aposentadoria. E, além disso, qual a melhor regra de transição, qual lhe vai proporcionar o melhor salário. Então, agora, quando teve essa reforma da Previdência, que teve vários caminhos, várias formas de transição da extinta aposentadoria por tempo de contribuição, a pessoa tem que verificar cada um desses caminhos, qual chega antes e qual chega com maior valor. E isso é possível via canais no próprio INSS? É fácil para o telespectador fazer essa análise, Dr. Tiago? É possível fazer simulações no canal do INSS, no meu INSS, mas não tem o conhecimento que um advogado teria para fazer o planejamento previdenciário. É uma visão geral. Às vezes a pessoa deixa de preencher algo que é importante, como esses tempos especiais, essa noção, a conversão do tempo especial, coisas assim que um advogado verifica e vê também como o judiciário tem decidido, olha, esse tempo aqui vai contar mais ou não. Enfim, então eu acho que para o primeiro passo pode ser, mas na dúvida sempre consultar um especialista. Né? Correto. A próxima pergunta é do senhor Cristiano. Quem tem direito às indenizações anunciadas pelo governo em relação ao desconto do INSS e quais os procedimentos possíveis? Certo. As pessoas que têm direito são as que sofreram os descontos. Né? O governo trocou a direção do INSS, a presidência, os cargos mais altos, inclusive o próprio ministro foi remanejado, né? E a partir dali começou uma operação para repor esses valores que essas associações descontaram das pessoas. Então, há dois caminhos. O primeiro caminho é entrar no meu INSS, né, e vai verificar ali se houve desconto, eles já fizeram esse mapeamento, ali já disse se a pessoa teve desconto de associação ou não. E se ela quiser aceitar a restituição por aquele sistema, o governo já vai pagar de volta através do próprio meu INSS, desse preenchimento. Então tem esse caminho, que é o caminho de quem quer o caminho mais simples. E até pessoas que estão com processo judicial, agora foi anunciado esse acordo, em que pode se aderir e receber também os valores que foram descontados, e o advogado até recebe 5% de honorários nesses processos que entraram antes de abril. Mas existe o segundo caminho, que é não aderir, porque isso é muito importante. Esse sistema é opcional. A pessoa ainda pode entrar com uma ação individual, se ela não quiser simplesmente receber de volta o valor. Tem colegas advogados que entram com indenização de danos morais, além da restituição em dobro. Né? Então, a pessoa vai escolher entre o caminho entrar com uma ação, pedir danos morais, pedir restituição em dobro,
ou, se é simplesmente a restituição do valor que o cidadão deseja, ele pode fazer diretamente essa adesão. E no caso de ele optar por esse canal de pedir a restituição, apenas a restituição, ela é corrigida por índices de inflação? Ela é corrigida por índice de inflação, ela é corrigida. Tá certo. A senhora Ivana pergunta, para ter salário maternidade, não precisa mais contribuir? Vi uma notícia a respeito. Pode explicar, doutora? Sim, eu estava acompanhando esse julgamento da revisão da vida toda, olha, veja como é. E naquele mesmo dia, o relator Flávio Dino puxou uma ação que falava sobre salário maternidade e se declarou lá no Supremo Tribunal Federal que não é mais necessária a carência para o salário maternidade. Então, o que é a carência? Aquele número mínimo de contribuições feitas em dia. E, a partir daí, a segurada contribuinte individual, né, que teria que esperar meses para poder pedir o salário maternidade, e isso foi estabelecido para a pessoa, digamos assim, não começar a pagar uma contribuição e, já sabendo que estava grávida, pedir o salário maternidade. Mas isso acabou. Todas vão ter o direito ao salário maternidade, independentemente de carência. Então, mas não é qualquer pessoa, tem que ser segurada da Previdência. Ao menos estar contribuindo para a Previdência, não tem o número mínimo mais de contribuições, mas tem que estar ou no emprego ou contribuindo para o INSS. De forma recente, pode ser, mas tem que estar dentro do sistema. Então, não precisa mais carência, mas tem que ser segurado do INSS, tem que estar ou pagando ou empregado. Isso vale, como o senhor falou, vale para regime de CLT, vale, por exemplo, para quem se enquadra numa MEI, por exemplo? Sim, vale para todas as seguradas, né? Vão ter esse direito a salário maternidade. Seguradas e segurados, né? Esse é um benefício que, quando é o homem que fica com o acolhimento da criança, numa adoção, por exemplo, tem direito ao salário maternidade. Então, mulheres que perderam o nenê também têm um sistema de salário maternidade. Então, é um benefício que vem protegendo de uma forma cada vez maior a família como um todo. Né? Correto. Lembramos sempre que, se você tiver alguma dúvida ou questionamento, envie um WhatsApp para 51985946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje estamos tratando do direito previdenciário, recebendo aqui o Dr. Tiago Kidrick. O senhor José pergunta, ainda existe aposentadoria especial? Ainda dá para converter o tempo? Pois é, ainda existe o benefício da aposentadoria especial, mesmo após a reforma da Previdência. Só que essa aposentadoria especial, desde 2019, ela ficou mais difícil. Cada vez ficava mais difícil pelas provas que tem que apresentar, né? Então, provas têm que ser bem contundentes da especialidade. Mas agora, a regra geral é que a aposentadoria especial, tanto para homem quanto para mulher, é de 60 anos de idade. E, em 99% dos casos, né, tirando os mineradores, etc., que tem uma especial mais reduzida, mas a grande maioria tem que ter 25 anos de exposição a agente nocivo, além dos 60 anos de idade, homem e mulher. Sim. Essa é a regra geral. E a regra de transição é 86 pontos, somando idade mais tempo de contribuição, e dentro desses pontos tem que ter 25 anos de exposição a agente nocivo. Repito, isso é 99% dos casos, porque tem algumas categorias mais expostas, mais danosas, tipo mineradores, que tem a especial de 15 ou 20 anos. Então, mas quase todos são 25 anos. Então, existe ainda. E a conversão de tempo, ela não existe mais desde 2019, mas o tempo que a pessoa tinha antes de 2019, é possível fazer a conversão de tempo se a atividade foi especial e juntar na aposentadoria comum para melhorar ou conseguir antes a aposentadoria com esse tempo convertido. Então, ela não existe mais, mas não quer dizer que não vai existir para a pessoa que teve o trabalho antes de 2019. Tá certo. Próxima pergunta do senhor Renato. Recebi auxílio-doença acidentário. Isso é auxílio acidente? É boa essa pergunta, é uma dúvida que muita gente tem. Muita gente chega, olha, recebi auxílio acidente nos escritórios dos advogados, e não é auxílio acidente.
Auxílio doença acidentário, auxílio por incapacidade temporária acidentário, é diferente de auxílio acidente. Esse benefício, auxílio doença, ou que agora tem o nome de auxílio por incapacidade temporária, é um benefício que substitui a impossibilidade da pessoa trabalhar, a impossibilidade total dele trabalhar. Por um determinado tempo, sim, não é algo definitivo, não é definitivo. Então, esse benefício pode ser por acidente de trabalho, e aí ganha o nome acidentário, ou por uma doença do trabalho, aí ganha o nome acidentário. Mas nunca devemos confundir com o auxílio acidente, que é um benefício indenizatório para quem tem uma sequela definitiva, por menor que seja a sequela, se dificulta a capacidade de trabalho da pessoa, ela vai ficar para o resto da vida, então esse benefício também vai ficar para o resto da vida, não é temporário. E quando a pessoa se aposentar, o auxílio acidente ele vai terminar, mas esse valor vai ajudar a melhorar a aposentadoria da pessoa. E se ela nunca se aposentar, a pessoa vai ficar sempre com o auxílio acidente. Diferente do auxílio doença acidentário, que é simplesmente uma qualificação de que aquilo ocorreu por acidente de trabalho, mas que substitui o salário e não irá, digamos, acrescer nada na aposentadoria. E esse auxílio acidentário, ele tem que seguir a definição do laudo médico. Por exemplo, se a pessoa sofreu um acidente de trabalho lá e ficou constatado que ela não está apta a exercer o seu trabalho durante um ano, ela vai receber o auxílio acidentário, auxílio doença acidentário por esse período. Então, é só como dúvida, Isso, quem exatamente. define isso é o laudo médico. Né? Mesmo que haja um encaminhamento da empresa dizendo que é acidentário, se o INSS, o laudo, não concordar com isso, vai valer a opinião do INSS. Né? Então, pode ser encaminhado como acidentário, né? Olha, teve um acidente que é de trabalho. E o INSS não considerar como trabalho, vai valer o que o INSS disse. A vantagem de ser acidentário, o valor é igual, para ambos são 91% da média, mas o acidentário, a empresa vai continuar depositando o FGTS para aquela pessoa, e no outro não, no auxílio doença comum não. Tá certo. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos tratando hoje do direito previdenciário com o Dr. Kedrick. Nos aguarde. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Importante lembrar que se você tiver alguma dúvida ou questionamento, é muito fácil. Vá até o seu WhatsApp e mande para o número 51985946773. Ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Hoje estamos tratando do direito previdenciário, recebendo aqui o Dr. Tiago Kedrick. A próxima pergunta, a telespectadora optou por não se identificar. Coloca o seguinte: uma pessoa com deficiência tem outras regras de aposentadoria? Tem, e é um tipo de aposentadoria muitas vezes mais vantajoso do que a aposentadoria normal, digamos assim, a aposentadoria e que foi modificada bastante na reforma da Previdência, ao contrário da pessoa com deficiência. Né? Então, existe a possibilidade da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, que aí a pessoa tem que ter aqueles 15 anos já portando, digamos assim, essa deficiência, tanto o homem quanto a mulher, e aí tem 5 anos de redução em relação à aposentadoria por idade normal, né? 5 anos em relação ao homem, que é 65 fica 60, e a mulher, que é 60 fica 55. Mas esses 15 anos, é importante dizer, a pessoa tem que ter tido a deficiência durante esses 15 anos também, além de estar contribuindo para o INSS. Tem, então, direito a essa modalidade reduzida. E tem as aposentadorias por tempo de contribuição, de grau leve, moderado e severo, né? Tem essas 3 possibilidades, em que quanto maior o grau da deficiência, mais reduzida então vai ser o tempo exigido para a aposentadoria. Então existe essa possibilidade, existem
3 graus, então, de possibilidade, né? A pessoa vai se adequar ali conforme o seu nível de deficiência para se aposentar antes. Existe ainda isso e muitas vezes, inclusive, com valor, pelo formato de cálculo diferenciado, melhor, chega antes e chega com melhor. Muitas vezes a pessoa ainda nem se deu conta que tem uma deficiência. Mas quando vai procurar o advogado para fins da aposentadoria, o advogado verifica, olha, você... E ela nunca foi atrás disso, mas isso vai importar muito na questão da aposentadoria. É algo que é protegido, foi mais protegido na reforma da Previdência e quem tenha dúvida deve verificar com certeza. E isso não interfere no valor a receber, no benefício? Interfere sim, porque a aposentadoria da pessoa com deficiência tem um cálculo próprio, né? Tem um cálculo mais vantajoso também. Não foi modificado pela reforma da Previdência, embora agora determinados movimentos de normativas do INSS estão tentando dizer que não, mas judicialmente a gente sabe que as decisões são no sentido oposto, né, de manter o que a legislação diz sobre o cálculo da aposentadoria por deficiência. Correto. A telespectadora Mariana pergunta, sou estudante e pago INSS como contribuinte facultativo. Agora estou doente e gostaria de saber se posso solicitar o auxílio-doença. Primeira coisa a verificar é se ela completou a carência do benefício, né? O facultativo tem sim direito ao auxílio-doença. O facultativo tem direito ao auxílio-doença. Tem 12 contribuições mínimas para poder acessar benefícios por incapacidade. Então, se ela tem os 12 meses pagos como contribuinte facultativo, ela pode requerer o auxílio por incapacidade temporária. Né? Vai ser feita a perícia, etc., como os demais segurados da Previdência. E no caso de maneira genérica, a pessoa que é estudante, ela pode pagar na condição de contribuinte facultativo em quanto tempo, tem um limite ou não? Ela pode seguir contribuindo como facultativo, né? E se filiar, existe essa possibilidade de se filiar ao sistema, o estudante, a dona de casa, etc., contribuir como facultativo sem limite de tempo. Tá certo. Mas temos que ver, a pessoa tem que ver se isso vai ser vantajoso, né? Qual vai ser a medida mais vantajosa, se ela vai valer a pena ela continuar pagando assim. Isso, em termos de tempo, não afeta lá quando ela for exercer o seu benefício da aposentadoria por idade ou por tempo de serviço ou contribuinte, não afeta nada. Porque assim, eu fico pensando, um cidadão, né, que, devido às circunstâncias, eu começo a faculdade, deveria terminar em 4 anos, mas vou levar 6 anos, 7 anos e posso continuar contribuindo, isso não vai... Pode continuar contribuindo e em relação ao tempo de contribuição vai fazer a diferença, mas não vai reduzir as idades finais dos benefícios, né? Tá certo. Continua valendo a regra geral. Que a regra diz. Tá. A senhora Luciane coloca o seguinte, li alguma coisa sobre pagamento reduzido de contribuição para pais atípicos. Já está definido isso? Não, não está definido, é algo que é justo, né? E o Congresso Nacional está votando, está aprovando, digamos isso, mas ainda não está valendo. Né? Quando o projeto chegou na Câmara, né, foi aprovado em comissão, se não me engano, alguma coisa assim, mas ele ainda não está, ele tem que ser aprovado e tem que ser sancionado pelo Presidente da República para começar a valer. É uma redução para 5%, né, a contribuição seria de 5%, para quem tem, então, um filho com necessidade especial, né, os pais, equiparando, por exemplo, ao MEI, a pessoa de baixa renda que quer contribuir, etc. Esse projeto que está em tramitação, ele tem algum aspecto que vale a pena a gente ressaltar aqui em relação a benefícios para contribuinte? Ele vai dar direito a todos os benefícios, né? Então, ele é simplesmente uma redução da alíquota, né? Nós temos aí essas reduções de alíquota, vêm num crescente dentro do sistema previdenciário para possibilitar que as pessoas entrem no sistema previdenciário. Então, é uma forma de democratizar, de tirar pessoas da informalidade. A pessoa já tem um filho com necessidades especiais, ela vai às vezes pensar, poxa, vou ter que pagar 20% de INSS,
Esse projeto vai facilitar que ela fique dentro do sistema pagando 5%. Assim como fez com a dona de casa né, que não carente, assim como fez com o MEI. A pessoa diz, vou pagar, qual vantagem eu vou ter? Ao mesmo tempo que nós estamos tentando trazer da informalidade pessoas para dentro do sistema, nós estamos arrecadando pouco. Então, um dia o país vai ter que sentar e repensar a questão do custeio previdenciário. Queremos que as pessoas estejam inseridas, mas quanto precisa arrecadar também é outra pergunta que a gente tem que se fazer, né? Tá certo. E isso não afeta nada lá no benefício, na hora que ela for exercer o benefício como aposentado? Vai ser um benefício somente de um salário mínimo. Isso já é, isso independente do projeto que está em tramitação, isso já é uma regra. Quando a alíquota é reduzida, o benefício é sempre um salário mínimo. É sempre um salário mínimo, tá certo. A próxima pergunta é do senhor Cássio. Como faço para ter perícia médica do INSS por telemedicina, que é hoje uma alternativa já usada por vários segmentos, inclusive na área privada, os atendimentos clínicos Sim, estão usando telemedicina. É um avanço que se tem. Muitas vezes não é necessário, em todo o desgaste do deslocamento. Nós temos enfrentado situações que falta médico perito no interior, por exemplo, do Rio Grande do Sul, e as pessoas têm que ser deslocadas mais de 200 quilômetros para fazer uma perícia. A telemedicina, às vezes, poderia verificar, e isso está sendo implantado de uma forma bem rápida. A pessoa pode, quando agenda a perícia pelo meu INSS, colocar ali a TestMed, né? Que aí já vai, é uma modalidade de análise dos documentos da pessoa, mas os peritos têm também entrado em contato, às vezes, com segurados, quando eles estão acamados em hospitais, etc. e tal, e feito por telemedicina. Até aconteceu recentemente com o meu pai. Opa. Ele estava fazendo, tinha que fazer a perícia dele, e o médico nos contatou. Olha, pode fazer por telemedicina? E fez uma chamada de vídeo, né, falou com o meu pai ali, por opção do próprio médico, entrou em contato e fez a perícia por telemedicina. Então, isso está sendo também ajudando os peritos, a quantidade de perícias, e vai ser uma realidade dos presenciais mesmo serem somente aqueles que precisam examinar, e tocar, etc., e fazer movimentos com a pessoa. E essa modalidade por telemedicina, ela já está implementada de maneira generalizada ou ainda existe, por exemplo, eu moro numa cidade lá no interior do Rio Grande do Sul. Já tem o comando da direção central do INSS para ocorrer de forma geral no país, né? Sim. Só existe essa questão cultural também, e também opção do perito em realizá-la. E isso é feito o agendamento para usar o serviço? Isso, é o mesmo agendamento que se tem na normal. Se você colocar o AtestMed, você está indicando que é possível. Mas o exemplo que eu dei, nós não colocamos a AtestMed. Opa. O perito fez o contato para que fosse telemedicina. Fosse feita o serviço. Que bom. A próxima questão, o telespectador optou por não se identificar. Como eu consigo acessar o meu CNIS e ver quanto tempo falta para eu me aposentar? Aliás, só uma leigo, né? Essa sigla CNIS, para quem não, no caso da pessoa que não se identificou, sabe o que é, mas talvez alguns telespectadores não tenham. É o Cadastro Nacional de Informações Sociais. E é muito importante esse cadastro, porque vai ser da onde o sistema do INSS vai puxar as informações para calcular a aposentadoria. Muitas vezes os advogados eles atuam num procedimento prévio antes de fazer a aposentadoria da pessoa, corrigindo o CNIS, esse Cadastro Nacional de Informações Sociais, para que não venha prejudicar depois a aposentadoria, não saia prejudicada. Arruma o CNIS antes e depois faz o pedido de aposentadoria. Né? Então, porque dali que o INSS vai tirar salários, vai tirar os vínculos, e por isso que as pessoas têm essa faculdade de consultar isso, como, de novo, no meu INSS, no .gov. As informações cada vez mais estão constando ali. O CNIS está no meu INSS da pessoa, a pessoa pode verificar ali, opa, eu não ganhava esse salário aqui, né? A empresa informou errado. E aí já fazer essa correção antes de se aposentar para não ter um problema futuro. Então, pelo site do meu INSS, a pessoa entra e tem acesso
ao Cadastro Nacional de Informações Sociais. E é um serviço fácil, as pessoas que não têm muita intimidade com tecnologia vão precisar que um filho, um neto, um sobrinho acesse, porque estamos falando já de um perfil de público que talvez não tenha tanta intimidade com a tecnologia, hoje tão disponível, né, na mão das pessoas. É verdade, sabe que em várias conversas com agentes do INSS, do governo, a gente relata isso, muitas pessoas não conseguem consultar tudo de forma digital assim. E eles têm essa preocupação, por isso às vezes têm utilizado os correios para encaminhamento de benefícios e tal, mas tem que pedir esse auxílio ou também, em último caso, ir numa agência do INSS. Correto. Agradecemos o Dr. Tiago Kedrick, que nos esclareceu as dúvidas e questionamentos no tema do direito previdenciário. O Consumidor em Pauta deseja a vocês um ótimo final de semana e até a próxima edição.